Bom dia, queridos, bom dia, queridas e queridos. Estamos de volta. Nós tivemos agora um encontro muito potente, né, com a Sarah Wagner York, nessa, nessa continuidade, né, que nós estamos dando aí a nossa jornada, a nossa terceira jornada psicanalítica, né, que iniciamos na segunda-feira. Essa nossa terceira jornada psicanalítica, que traz como tema psicanálise, sociedade e política, né, a transindividualidade do sujeito dentro da pós-modernidade. Começamos na segunda-feira, tivemos aí a presença da doutora Rosângela Hilário. Na terça-feira nós tivemos a presença de uma querida amiga também, Mariane Molica. Né? Na quarta, nós tivemos a Gilda Pitombo. Na quinta, Christian Dunker. Ontem, Jonas Alves. E hoje, pela manhã, a Sarah Wagner York. E agora, fechando o nosso ciclo de debate, a querida Ana Lara Prates. Nós não teremos a presença da Vanilsa, né? A Vanilsa seria uma das nossas palestrantes, mas infelizmente ela teve um problema na sua família, né? E por conta disso ela pediu para que a gente se desculpasse com ela, com o público, né? Em um outro momento nós estaremos trazendo a Vanilsa para estar debatendo também com a gente, mas infelizmente nós não tivemos, e deixo aqui o meu desejo de melhora para ela e para os seus familiares, tá bom? Gente, dando então continuidade a essa temática, vocês viram que a temática que nós trouxemos, ela é uma temática um tanto quanto paradoxal, né? Porque falar de psicanálise e cultura é atentar para aquilo que o Adler já trazia no seu debate sobre um certo escorregão que a psicanálise dava a não dialogar com a cultura. Né? O Adler aponta isso lá no início da psicanálise, ainda com Freud, quando ele diz, olha, a psicanálise pouca coisa fala, ou pouca coisa dialoga com a cultura. E aí o Freud, a partir desse desafio, né, desse desafio feito pelo Adler, e ao mesmo tempo também como uma resposta ao Jung, também deslizava, né, das epistemologias freudianas, criando aí uma outra abordagem, que é o que vai ser conhecido como psicologia analítica, o Freud, então, adentra na cultura com o seu livro Totem e Tabu. E gostou tanto disso, né? Freud gostou tanto dessa coisa paradoxal da psicanálise, lidando com esses restos que se apresentam na cultura, que ele vai fazer também, né? A partir daí ele vai trazer diálogos incríveis, né? Como aquele trocado com Albert Einstein, Porque a Guerra, O Mau Estado de Civilização, que é um tratado de política, A Ilusão de um Futuro, que é o Freud debatendo religião, enfim. A partir daí, a psicanálise vai tomar uma outra dimensão, né, para além da clínica, naquilo que vai ser conhecido como psicanálise aplicada, e traz todo o debate se essa psicanálise pode ser, não pode ser. Essa coisa que o Freud começa, né, chega ao seu ápice com Lacan, e o Lacan faz um desafio, então, aos psicanalistas, quando ele diz assim, eu recomendo, eu indico aos psicanalistas, aliás, eu exijo que os psicanalistas só sejam, de fato, analistas, aqueles que conseguem, de alguma forma, responder às subjetividades do seu tempo. Quem não consegue, que abra mão disso que é a psicanálise. Então, desde de Lacan, né, na morte desse, Jacques Derrida faz o desafio, né, o meu amigo querido Ronald, quando Jacques Derrida diz assim, psicanalistas, aprendam com Lacan e retornem para a polis. Então, foi pensando nisso, Ronald e eu, pensamos nessa temática, né, mediante tudo isso que veio acontecendo no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, né, a questão do nazifascismo crescendo cada vez mais, a questão das extremas-direitas dominando diversas pautas, o apagamento de políticas que já estavam consolidadas no Brasil, políticas já consolidadas no Brasil e que foram apagadas, né, que foram esvaziadas. Então, por conta disso que a gente pensou nessa temática sobre psicanálise, sociedade e cultura, né? A transindividualidade do sujeito na pós-modernidade. Bom dia, meu querido amigo Bom Ronald. dia mais uma vez, Jairo, obrigado. Eu agradeço também a todos que estão acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pelos links que foram espalhados aí nos grupos. Enfim,
uma multiplicidade aí de compartilhamentos, né? Eu agradeço a todos que acompanharam a essa jornada, nessa terceira jornada que estamos fechando hoje, né? Agora de manhã, e eu tenho a grata satisfação, né? A honra aqui de estar chamando a Ana Laura Prats. Eu lembro, Ana, que você, na época, em 2020, a gente tem que lembrar, não tem jeito, tem que lembrar, tem coisa que a gente tem que esquecer, mas tem coisa que tem que lembrar. Então, desse desgoverno, que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele ficou 20 meses, né? Nesses troca de ministros que houveram, né? 5, 6 ministros passaram ali na educação. Como a gente está aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pelo Legesex, eu fiquei lembrando que você escreveu uma carta aberta, eu já vou falar aqui também, né? Depois você pode falar sobre isso. E eu fiquei pensando aqui que você tinha escrito uma carta aberta ao Milton Ribeiro e tinha publicado lá na GGN, dizendo que ele não tem as aspas são minhas e essas aspas são do senhor. Não há diferença, né? Quer dizer, do público para o privado, né? Se você trouxer coisas do público aqui, do privado para o público, isso você está confundindo e fazendo uma mistura inadequada ali, né? Quer dizer, eu fiquei pensando nessa carta aberta do ministro da Educação que você tinha escrito, né? E simplesmente os nossos filhos não atrapalham. Acho que você usou até esse termo, que é o termo dele, para poder criticar, né? Que ele falou que os filhos atrapalham, né, a escola ou algo assim. Mas depois você vai explicar isso para a gente. Dona de casa e mãe, crítica do Milton Ribeiro, eu adorei também, psicanalista do campo lacaniano, escritora e editora da Larvatus Protel, pesquisadora do LabEurb, da Unicamp, e colunista do jornal GN, que é da onde eu tirei essa carta aberta que eu achei genial da época, e eu estou tentando lembrar aqui de pronto, mas você vai poder falar melhor do que eu. Seja bem-vinda, tá bom? É um prazer, né, Laura? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia a todas, todos e todes. Queria começar agradecendo o convite, né, primeiro à Universidade Federal Rural, ao laboratório, que eu acho incrível, esse laboratório de estudos de gênero, educação e sexualidades, né? Agradecer a vocês, ao convite do Jairo, a você, Ronald. Agradeço aí a menção a essa carta, realmente foram muitos textos, infelizmente tivemos que estar atentos e fortes durante esses anos, e foram muitos textos contestando a política, a necropolítica, que infelizmente estava no poder, e que felizmente a partir de 1º de janeiro já não estará mais. E esse foi, acho que, um texto muito importante mesmo, te agradeço pela lembrança, porque ele atacava uma das conquistas históricas mais significativas das últimas décadas no Brasil, no campo da educação, que é a política inclusiva, das pessoas com deficiência poderem frequentar escolas, e justamente o ministro dizia que essas crianças atrapalhavam, né? Quando tudo mostra, a ciência também tão atacada, mostra que, muito pelo contrário, que a presença de pessoas com deficiência nas escolas é algo que é importante para toda a sociedade, né? Não apenas para essas crianças, por vários motivos. Enfim, não é o tema hoje, mas até é bem interessante, né, a gente poder falar sobre isso também. Então, te agradeço também a menção a essa carta. E, bem, foi me dado, assim, um tema super desafiador, poderia quase ser assustador, né? Assim, o psicanalista é o sintoma, a relação transferencial e o encontro com o impossível, né? Assim, de fato, é bem
instigante, assim, me pareceu, e eu fiquei pensando muito sobre qual o eixo eu usaria para poder abordar esse tema, e, e o que me ocorreu, assim, na verdade me ocorreram duas coisas, né, porque eu peguei um pouco assim como palavras-chave, né, falei, bom, a gente tem psicanalista, sintoma, transferência e impossível, né? Aí, a partir daí, eu fiquei pensando qual era a lógica disso, né? Quer dizer, da gente poder, de alguma maneira, colocar todos esses conceitos numa, digamos, numa frase, né? Numa provocação. E daí foi bem interessante porque imediatamente me veio, né, a questão dos discursos do Lacan. No fundo, eu acho que esse tema ele está conversando ou melhor, assim, ele é justamente articular esses temas. Acho que é justamente aquilo que provocou Lacan a pensar nos discursos, né? Não, vamos dizer assim, pegar os discursos para a gente fazer aqui uma aulinha, né, de matema lacaniano, de ficar explicando o que é cada discurso, não nesse sentido, mas no sentido operacional mesmo, assim, de o que nos ajuda, né? Pensar nos discursos, quer dizer, por que o Lacan, como o Jairo disse, assim, a partir de todo esse trabalho do Freud, né, de articulação da psicanálise em intenção. Espera aí, que parece que a internet está um pouco instável, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Ah, Não, então vai ver que sim, fugiu aqui sim, para mim. sim, Tá, tá te então eu vou ouvindo, tá te continuar, ouvindo bem. tá? Se qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Tá. Então, né, para que serve pensar, assim, qual que é a utilização, né, a importância dessa formalização dos discursos, que dá continuidade a esse trabalho do Freud de pensar que a psicanálise em intenção, que é a clínica propriamente dita, e a psicanálise em extensão, que é esse diálogo, né, com a polis, com a sociedade, de ajudar a pensar a questão do laço social, o que os discursos ajudam a gente a, vamos dizer, dar um passo a mais em relação ao Freud, né? É muito curioso a gente também pensar que o Lacan desenvolve a doutrina dos discursos a partir do diálogo com o Foucault também, né? Então, acho que isso também é algo importante da gente trazer para cá. E daí, eu acho que é sempre bom a gente lembrar que o Lacan tira os discursos, né? Ele extrai a sua teoria dos discursos com qual objetivo? Justamente com a ideia de poder introduzir a questão da história, o sujeito histórico, isso que a gente chama de subjetividade, por isso que ele fala da subjetividade da sua época, na estrutura, né? Então, a gente sabe que o sujeito da psicanálise, ele é o sujeito da linguagem, né? Então, ele é um sujeito que não é um ser, ele não tem uma essência, né? Mas ele é um assujeitado à linguagem. Nesse sentido, ele é um sujeito que tende a uma universalidade, né? Ou seja, ele é desprovido de categorias, assim, digamos, justamente porque ele não é uma essência. Mas a ideia de pensar, não é, numa posição desse sujeito no laço social com o outro, né, e aí é bem importante a gente pensar que quando a gente fala de discurso, a gente está falando de um sujeito, desse sujeito evanescente, desse sujeito da linguagem, mas a gente está falando também de um sujeito encarnado, então nós estamos falando de corpos, e se nós estamos falando de corpos, nós estamos falando de um aparelhamento de modos de gozo, não é? Então, nós estamos falando de mais de gozar, né? Nós estamos falando de excesso, por um lado, de resto e falta, por outro, de uma certa tentativa de gerenciar, de colonizar, de administrar nessa distribuição de modos de gozo nesses corpos que sempre envolvem uma certa relação de poder, né? E que diz vamos dizer assim, de uma mudança, né? De um dinamismo no tempo, né?
Então, nesse sentido, inclui a história na estrutura, então inclui o tempo, inclui as mudanças, inclui diferentes posições desse sujeito universal que a gente chama de subjetividades, por isso que o Lacan fala, inclusive, da subjetividade da sua época, né? É verdade que o Lacan já tinha pensado, né, na questão do laço social. Para o Lacan não existe um sujeito sem o laço social, já que a linguagem é o laço social, é aquilo que nos humaniza. Então, desde o início do seu ensino, né, desde o tempo lógico, desde do sofisma dos prisioneiros, o estágio do espelho, quer dizer, não dá para dizer que o Lacan começou a pensar nesse sujeito do laço social a partir da doutrina dos discursos. Entretanto, é ali na doutrina dos discursos que ele, de alguma maneira, formaliza, né, nesse diálogo aí com Lacan, essa relação desse sujeito universal com o sujeito histórico. Então, como é que ele faz isso, né? Ele vai fazer isso justamente a partir dessa provocação do Freud de dizer que há impossíveis. Então, por isso que eu cheguei nos discursos, por conta dessa provocação aí do impossível, que está no título que me foi proposto, o encontro com o impossível, né? Então, tem um impossível em jogo. Tem um impossível em jogo e isso é algo próprio da psicanálise, já estava colocado ali desde Freud, e o Freud diz que tem três impossíveis, né? Que o Freud fala que são profissões impossíveis, né? Não sei se necessariamente são profissões, mas o Lacan vai falar justamente são modos de enlaçamento com o outro que envolvem algo da ordem do impossível, né? Porque justamente porque tem sempre alguma coisa que escapa. Se a gente quiser usar aí a poesia para nos ajudar, né? Chamar aí para nos ajudar o Chico Buarque, né? Sempre tem algo que não tem governo nem nunca terá, né? E o Freud dizia que esses impossíveis eram o governar, né? O que já coloca algo muito importante para a gente pensar no campo da política, porque o governar é algo, vamos dizer, inerente, não é? Ao laço social humano, há distintas formas de governo, mas a própria política implica numa tentativa de governar, né, e tentar distribuir modos de gozo, envolvendo sempre uma renúncia e envolvendo sempre disposições, né, e normas que depois muitas vezes se transformam em regras, né, e regulamentos e aí repressões e etc., mas que ao mesmo tempo permitem também que algo da ordem do desejo possa ser presentificado no laço com os outros sujeitos, né? Então, esse impossível de governar, né, que o Lacan vai chamar de discurso do amo, né? Depois tem um outro impossível que o Freud chamava, que era o impossível de educar, que aí eu acho que é algo muito interessante, né? Porque a gente aposta na educação, começamos falando da minha carta ao ministro da educação, mas ao mesmo tempo, e acho que essa é uma contribuição que a psicanálise pode dar ao diálogo, inclusive com o campo da educação, assim, ainda que a gente aposte na pedagogia da pergunta, né, trazendo aí o Paulo Freire, nosso querido mestre, né, brasileiro, tão atacado nos últimos anos para nos ajudar. Então, embora a gente aposte na pedagogia da pergunta, a gente sabe que tem algo impossível também no educar, porque tem alguma coisa estrutural que nos constitui, que é o horror ao saber. Tem alguma coisa que a gente não quer saber. Então, a gente tem uma disposição, uma curiosidade, né? Freud em algum momento até chamava de impulso epistemofílico, né? Tem um querer saber por um lado, mas tem um impossível aí, já que a educação esbarra nesse impossível que é o não querer saber, que Lacan chamou depois de paixão da ignorância, né? Então tem um impossível no educar também. E Freud dizia que o próprio analisar tem um impossível, né? Então, esse impossível do analisar justamente é aquilo que esbarra, vamos dizer assim, no limite da interpretação, né? Então, se a gente for pensar, e daí já introduzindo então a questão do sintoma, né? Se a gente for pensar que para Freud o sintoma é aquilo que é o retorno do recalcado, portanto, aquilo que poderia ser interpretado, né? E a partir dessa interpretação a gente teria acesso então à fantasia inconsciente, que é sempre infantil.
e que diz justamente desses modos, né, de gozo e modos de desejo que não são de todo colonizáveis, digamos, pela civilização e que restam ali, né, como restos traumáticos, como restos que insistem. Se a gente pensar, então, né, na operação da interpretação como aquilo que permite que a gente tenha acesso a esses restos, a gente sabe, por outro lado, que tem um limite da interpretação, ou seja, que tem algo que resiste a ser de todo tomado pelo campo do sentido, tomado pelo campo da linguagem, tem sempre algo que vai além, né? Então, não é possível analisar tudo, não é possível interpretar um sonho até o seu último ponto final, que daria o sentido último, a última palavra final, e que esgotaria, enfim, né, todo o sintoma do sujeito, porque a gente sabe que há, né, o umbigo do sonho, que há um limite não interpretável que o sintoma resiste, né? E se a gente for pensar, então, né, por um lado, vamos dizer assim, nesse terceiro discurso, né, que é o discurso do analista, então, vejam, né, a gente tem o discurso do amo, a gente tem o discurso universitário, que, que é como Lacan nomeia o impossível do educar, né, daqui a pouco a gente vai falar um pouco historicamente por que o Lacan articula o discurso universitário ao imperativo, né, da educação, ao eduque-se, né, e a gente tem, então, o discurso do analista. E do lado do sintoma, a gente tem um quarto discurso, que não estava aí nos impossíveis freudianos, pelo menos não explicitamente, mas que no fundo estava o tempo todo ali presente, que é o próprio sintoma, né, presentificado no que Lacan chama do impossível de fazer desejar, que é como ele nomeia o discurso da histérica, né, presentificado no próprio sintoma, né, e que justamente, então, aponta para esse outro impossível, que é o impossível de fazer desejar, o impossível de controlar, o impossível de ter acesso, o impossível de supor que alguma coisa que está no outro é passível de ser dominado, é passível de ser controlado, né? Então, a partir daí a gente tem, então, assim, a colocação em ato, né, desses impossíveis em discurso, ou seja, no laço, né, enquanto tentativas de colonização de algo que é, no fundo, ingovernável, né, porque tem sempre algo que vai escapar, e a partir daí a gente pode pensar também todas as questões e os conflitos que vão acontecendo no próprio campo, no campo do gozo, né, no campo do desejo, no que é, finalmente, o campo social. A gente chama de cidade dos discursos. A gente chama de cidade dos discursos justamente porque é na cidade, né, é na sociedade que esses discursos, de alguma maneira, disputam, né, esse campo que é sempre um campo de dominação, que é sempre um campo de disputa de poder, né? E aí a gente poderia dizer, assim, que na verdade existem a gente poderia dividir esses quatro discursos em dois grandes campos, vamos dizer assim, né? Um seria o campo dos discursos de dominação, né? E o outro, do outro lado, a gente teria os discursos que são o campo de resistência, né? Então, no campo dos discursos de dominação, a gente tem o discurso do amo e o discurso universitário, e aí a gente já pode introduzir a questão histórica, que é muito interessante, quer dizer, embora todos os discursos, de alguma forma, estejam sempre presentes, disputando esse campo, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que há determinados momentos históricos em que há a prevalência, a dominação, né, de um certo tipo de discurso, né? Então, se a gente pensar no discurso do amo antigo, o discurso do amo antigo era o discurso que previa, de alguma forma, um agenciamento do poder por um todo-poderoso, né, que era a própria ideia de Deus acima de todas as coisas, e alguns representantes desse poder divino na Terra, que, como eu costumo brincar, tinham poder sobre mulheres, crianças e ovelhas, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Poder de vida e morte, inclusive. Então, o poder estava encarnado nesse um, que no fundo era Deus, mas que estava ali, de alguma maneira, encarnado, né, em sujeitos que eram tomados como
vamos dizer assim, né, presença desse Deus, né, na Terra, e que colocavam o outro, né, nesse lugar de escravo, daí a dialética do senhor e do escravo, inclusive de Hegel, né, aonde Lacan se baseia para escrever esse discurso, e colocavam, então, esses outros nesse lugar de trabalhar para ele, né, e então esse discurso prevaleceu, né, durante séculos, até que surge uma nova forma de poder que o Foucault, inclusive, trabalha muito bem, né? Inclusive, para o Foucault, essa era a forma predominante de dominação, e de fato, na época que ele estava analisando, era mesmo, né? Que é o que Lacan depois vai chamar de discurso universitário, que na verdade nada mais é do que o discurso do amo moderno, né? Ou seja, justamente o discurso universitário surge nessa mudança de relação de poder do colocado aí no Deus absoluto ou nas suas encarnações terrenas, para o saber, né? Então, não é mais Deus, né, que domina, mas no lugar de Deus entra o próprio saber, quer dizer, o homem, né, enquanto produtor de saber, né, nessa evolução histórica que justamente desloca o poder, né, da igreja para, vamos dizer assim, a ciência moderna, né, então daí por isso o discurso universitário, porque é nesse momento que surgem as universidades, né, mas é também um momento, e é muito importante que a gente fique atento para isso, é um momento em que surge também a família burguesa, né, então, eu sempre costumo dizer que a gente não pode esquecer que, quando a gente fala do patriarcado, né, que a família burguesa e o pai da família burguesa já é um pai declinado, né? Isso é Max Weber, digamos, depois Lacan comenta já desde ali daquele texto antigo dos complexos familiares, né? Desse declínio da imago paterna, quer dizer, o patriarcado ele está em crise há séculos, né? A própria família burguesa já atesta de alguma forma, paradoxalmente, é que para a história séculos, né? Às vezes são necessários para que ocorram mudanças, mas é muito importante a gente se dar conta de que atualmente nós vivemos um patriarcado agonizante, né? E sempre que há uma crise, sempre que há sempre que ninguém que imperou, né, durante séculos, cai sem se debater, né? Então nós estamos vivendo, né, a agonia e ao mesmo tempo o desespero, né, de uma tentativa de manter um poder que, no fundo, já está declinado, né? Então, é sempre bom lembrar assim, que o pai da família burguesa, o pai da Dora, era um pai impotente, né? É um pai que tenta tratar o impossível, para voltar ao tema, né, do impossível, o impossível de governar, o impossível de educar, né? Tenta tratar esse impossível pela via da potência, né? Da onipotência, da toda potência, o que só programa, sabemos, pela psicanálise desde Freud, a impotência, né? Porque o que está em jogo é o impossível. Então, o pai né, o pai do discurso universitário, o pai da família burguesa, já não é mais um pai que tem poder, né, absoluto de vida ou morte sobre mulheres, crianças e ovelhas, não necessariamente nessa mesma ordem, mas é um pai que, de alguma maneira, já está submetido, ele mesmo, a uma lei, né, que é a própria lei do Estado, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, né, o que acontece? Também essa passagem é a passagem, né, que dá origem ao capitalismo, né? Então entra em jogo toda a questão da dominação de poder que implica na questão da uma mudança, né, na produção, né? Quer dizer, o escravo, de alguma maneira, é substituído pelo operário, né? Então, isso muda as relações de poder, isso muda as relações de produção, isso muda a economia, portanto, muda o mais de gozar também, muda também a distribuição de gozo nesses corpos encarnados aí no laço social, e é justamente esse discurso que cria, né, num mesmo giro discursivo, cria um par, né, que é um par que
que um depende do outro para existir, que é o par mulher reduzida a mãe, criança, né? Então, a noção de criança moderna, né, com um sujeito em desenvolvimento, um sujeito que nas classes sociais privilegiadas, né, precisa ficar em casa muito tempo, né, então você tem a escola, né, como essa instituição que segrega as crianças, segrega no sentido, inclusive, de protegê-las, né, segrega no sentido de separa, né, separa um conjunto de seres humanos a partir do parâmetro da idade, que depois a ciência se desenvolve com todo um aparato científico que vai justificar isso, né, a especificidade do corpo da criança, as doenças de criança, como que a criança, como se dá o desenvolvimento cognitivo da criança, enfim, todo esse desenvolvimento, né, no campo, inclusive, dos direitos das crianças, né, que se desenvolve na modernidade, e que faz com que essas crianças fiquem aí, né, protegidas de alguma maneira, embora também seus corpos sendo administrados e reprimidos, né, mas de alguma forma protegido também nessa instituição nova, moderna, chamada escola, né, no campo, vamos dizer assim, do social, e no campo privado, a mãe, né, a mulher reduzida à mãe fica ali tendo que cuidar dessa criança durante anos, né, para que ela se desenvolva, e então ela tem que ficar confinada em casa, né, bela, recatada e do lar, cuidando do seu filho, e o filho, né, então fica ali tendo que depender desse cuidado que é tributário da mãe, né, então é muito interessante a gente observar isso. Então, vocês vejam que curioso, né, a gente tem, por um lado, então, a questão da transferência, que no fundo, para introduzir aí, né, o nosso quarto elemento, né, falando do impossível, falando do sintoma, falando do psicanalista, para falar da transferência. A transferência, ela não é algo, uma prerrogativa da psicanálise, do psicanalista, né? A transferência, ela acontece em todos os discursos, né? Se a gente for pensar nessa questão do lugar em que se coloca o outro, né, na transferência, enquanto essa questão do um amor, né, que se dirige ao saber, assim, né. No entanto, tem uma especificidade no discurso do analista, que é justamente o modo como o analista vai manejar isso, né. Então, eu estava falando, né, por um lado, historicamente, a gente tem esses discursos de dominação, por outro lado, a gente tem os discursos de resistência, e aí eu acho que tem um ponto muito importante que a gente pode debater, né, que é a questão de que há uma solidariedade entre o discurso do analista e o discurso da denúncia, né? O discurso histérico, enquanto o discurso da denúncia, enquanto o discurso que é agenciado por um sujeito dividido, que é o sujeito do inconsciente, né? E que em alguma medida, né, esse sujeito aponta, né, para a inconsistência desse amo, né, que quer dominar a qualquer custo, porque é impossível dominar o desejo, como a gente disse. Então, se a gente for fazer uma brincadeira aí, né, de um lado os discursos de dominação, do outro lado o discurso da histérica, né, enquanto aquele que faz greve, como diz o Lacan, né, aquele que de alguma maneira resiste. Então, o sintoma é aquilo que resiste à boa ordem do amo, né? Se os discursos de dominação são os discursos correntes, né? E aí o Lacan até brinca com o discours courant, né? Em francês, assim, com um disco quebrado, né? Tipo, circulando, né? Como diz os policiais, né? Que chegam, às vezes, assim, nas praças, né? E dizem, circulando, circulando, né? Tipo, vamos lá, né? A roda tem que girar. E o discurso da histérica, de alguma maneira, é aquele que para, né, esse imperativo de produtividade, produza, né, faça, governe, né, eduque, renuncie, né, reprima. Ele, de alguma maneira, resiste, né, a partir de um lugar que não é um lugar de, vamos dizer assim, de voluntário, né? Não é algo do tipo, não, eu não vou sair aqui da praça, né? Eu vou ficar. Não é da ordem de um ato voluntário, digamos assim, como se fosse algo da ordem do eu, né? Que decide por uma greve, né? Mas é uma greve num sentido muito mais radical, que é algo, bem, produz-se algo que impede, né? Literalmente, né?
de que a coisa siga, quer dizer, o sujeito não escolhe parar, mas de alguma maneira ele para, né? Ou ele não escolhe ir, mas ele vai, né? Um sintoma é alguma coisa que ultrapassa a vontade, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, é uma greve radical. E o discurso do analista, ele é solidário a isso, quer dizer, não haveria psicanálise se não houvesse essa solidariedade entre o discurso da histérica e o discurso do analista, né? Então, eles são os discursos de resistência. Isso é um ponto que eu gostaria depois de debater com vocês, porque eu considero lamentável, né, alguns psicanalistas que acham que o discurso da denúncia, o discurso da militância, o discurso da denúncia, é um discurso vão, ou é um discurso que não, vamos dizer assim, que não leva a nada, porque em algum lugar o Lacan disse que, né, a denúncia da histérica só reforça o mestre, né, porque de alguma maneira denuncia a sua falha, mas então ele volta, né, ainda mais forte, porque é impossível, né, tem um impossível, claro que tem um impossível, sim, do lado do discurso da histérica, mas isso não quer dizer, né, que o sintoma não produz efeitos no laço social. O sintoma é aquilo que faz resistir, justamente, é aquilo que aponta para isso que não tem governo nem nunca terá. Então, evidente que a gente precisa do discurso do analista, e eu acho que a grande novidade, né, justamente do ato freudiano de ter de ter descoberto o inconsciente, né, e inventado a psicanálise, não propriamente o discurso do analista, porque é curioso, assim, o Lacan diz que, no fundo, quer dizer, o discurso do analista enquanto estrutura, enquanto quatro discursos que sempre giram e sempre estão presentes nos laços humanos, ele, de alguma maneira, já se manifestava, por exemplo, ali no Sócrates, né, quando Sócrates, a partir de Platão e tal, essa figura um pouco mítica, mas não importa, de alguma maneira fala de um discurso, né, que quando ele diz não, né, quando ele maneja a transferência ali, né, no banquete, que nada mais é do que uma grande figura do laço social, né, e o cara fala para ele, Sócrates, você é incrível, eu estou apaixonado por você, e Sócrates fala, não, né, não é pelos meus belos olhos, é porque diz que Sócrates era feio pra caramba, né, é alguma coisa que você está vendo em mim, né, você está colocando, que ele chama de agalma, né, o Lacan diz ali o Sócrates, né, com a sua radical subversão da relação com o saber, inclusive, né, só sei que nada sei, quem sabe é você, Sócrates é o grande inventor da pedagogia da pergunta, né? Nesse sentido, assim, o Paulo Freire é socrático, né? E o Lacan diz, ali já estava o discurso do analista, de alguma maneira, mas não estava colocado como uma praxis, né? Porque a psicanálise, ela é tributária do sujeito da ciência, ela é algo que também surge a partir dessa mudança, né? Da modernidade. Não seria possível a psicanálise, tal como nós a praticamos, sem o sujeito da ciência, sem essa... É interessante a gente lembrar que a Revolução Burguesa foi uma revolução, né? A passagem para o capitalismo foi uma revolução, né? Isso é sempre importante da gente lembrar, quer dizer, pensando até em termos marxianos, né, do progresso histórico, assim. E, então, voltando, essa solidariedade, né, entre os discursos de dominação, por um lado, e os discursos de resistência, por outro, né. E aí, já me encaminhando, assim, para, né, para as conclusões, para a gente deixar alguns pontos para o debate, eu queria falar um pouco com vocês, a partir, tentar retomar a partir, né, desses discursos, aquilo que Freud dizia que era o final de análise, né, que ele falava que era amar e trabalhar. Eu queria retomar um pouco esse ponto, porque eu acho esse ponto algo que tem uma questão ética muito interessante. Faz tempo que eu tenho me colocado a trabalhar esse tal de amar e trabalhar, né? Eu acho muito instigante isso, assim, parece algo tão simples. O Freud dizer que, no final das contas, o que uma análise
o objetivo, digamos, a meta, se a gente quiser usar uma palavra da moda, né? A visada, né, de uma análise é amar e trabalhar, que o sujeito possa amar e trabalhar, uma coisa tão simples, tão trivial, né? No entanto, eu me fiz essa pergunta e eu trago aqui para vocês, assim, de que amar e trabalhar o Freud está falando? Porque o Freud não tinha a doutrina dos discursos, né, formalizadas assim, formalizadas tal como Lacan faz, eu apresentei aqui para vocês rapidamente, mas, evidentemente que ele só pode estar falando de um amar e trabalhar a partir da psicanálise, não é? Porque vamos e convenhamos, quer dizer, ninguém precisa da psicanálise para amar e trabalhar, né? Embora a gente saiba que justamente, né, se a neurose, daí pegando a questão do sintoma, é aquilo que faz greve, é evidente que justamente o sujeito que aparece no nosso, que pede ajuda para a gente, porque está com inibição, com sintoma, com angústia, né? Mas a gente sabe que a inibição e a angústia, elas precisam ser sintomatizadas, precisam fazer enigma para que possam ser analisados, então a gente reduz isso ao sintoma, justamente aquilo que, como eu disse, é aquilo que está paralisando, aquilo que está fazendo greve, então que está impedindo o sujeito de amar e trabalhar, né? Mas então a psicanálise seria, vamos dizer assim, uma prática terapêutica. Então, vejam que estranho, né? Então o cara está impedido de trabalhar porque ele está com uma paralisia histérica, né? Ou hoje, né, com uma fibromialgia, né? Ou com uma crise de pânico, né? Ou ele não consegue mais amar porque ele está com uma impotência sexual, ou porque ele não consegue sustentar, ou porque ela não consegue sustentar o seu desejo, enfim. E daí a psicanálise vai lá e trabalha, então interpreta os sintomas, faz com que o sujeito tenha acesso às suas fantasias infantis recalcadas, e daí ele vai poder elaborar a sua cena traumática, a sua cena fantasmática, e daí finalmente há uma remissão do sintoma, daí que bom, operário padrão, ele vai poder voltar para a fábrica e ela vai poder voltar ao seu casamento sufocante, que a submete, né? Assim, é interessante como num certo viés, numa certa leitura, esse amar e trabalhar no final da análise poderá, ou pode, inclusive, por algumas vertentes da psicanálise, ser lido de um ponto de vista extremamente reacionário, né? E extremamente normativo, né? E a gente sabe que a psicanálise, sobretudo a psicanálise de distração, que, enfim, se desenvolveu nos Estados Unidos, acabou se aliando ao American Way of Life, né? E virou uma técnica terapêutica justamente de fazer o sujeito ficar bem, né? Para voltar a ser um sujeito produtivo, adaptado, né? Normal, se vocês quiserem, no pior sentido do termo. Só que a gente sabe que, e isso Lacan o denuncia, né, justamente quando ele inicia o seu retorno a Freud, que isso é completamente contraditório, né, com aquilo que o próprio Freud propunha da psicanálise, que é que o sujeito possa sustentar o seu desejo. E o desejo, né, é sempre alguma coisa que incomoda a boa ordem do mestre, né? Porque se fosse fácil sustentar o desejo, todo mundo estava por aí sustentando o desejo, né? É que o desejo não é o desejo de, né? Desejo de comprar tal carro, desejo de fazer tal coisa ou de ser tal coisa. Não é um desejo predicável, né? O desejo, é o se posicionar enquanto desejante, né? É o movimento mesmo do desejo, né? Então, um sujeito com desejo decidido, não é à toa que Lacan
usa, né, como um paradigma desse sujeito com desejo decidido, nada mais, nada menos do que Antígona, não é? Uma tragédia, né, grega, a filha de Édipo, né, que está ali desafiando, né, intransigente com seu desejo decidido, pelo respeito à memória, né, pelo direito à inscrição na lápide do nome de seu irmão, que tinha morrido, e ao qual tinha sido negado por Creonte, o tirano, que dizia, né, que não era coveiro, né, e que quem gosta de osso é cachorro, né, assim, parece que isso realmente é estrutural, os tiranos falarem isso, e Antígona era aquela que se posicionava, né, de uma maneira radical, não fazendo greve, ela não é uma histérica, né, ela está mais para o desejo do analista, né, no sentido de dizer dessa intransigência de não fazer acordos nacionais com o Supremo e com tudo, né, porque o desejo é inegociável, vamos dizer assim. Então, esse sujeito do desejo, no final de uma análise, absolutamente não combina com essa ideia de um sujeito que vai curar os seus sintomas para voltar à sua vidinha de escravo, de operário padrão, ou, né, como dizia Mayakovsky, belamente traduzido pelo Haroldo de Campos e musicado pelo Caetano Veloso e interpretado pela maravilhosa Gal Costa, amor e serviço, né? Então, esse amar e trabalhar, né, do final de análise freudiano, evidentemente não pode ser um trabalhar à la operário padrão, tampouco um amor servil, né? Então, de que amar e trabalhar nós estamos falando? Né? Porque, vejam, quer dizer, então, a partir daí, e a gente tem que se colocar a trabalhar, e eu estou tentando fazer isso, sim, né, nessa minha pesquisa com isso, a gente tem que pensar no amar e trabalhar em cada um dos discursos, né? O que é amar e trabalhar no discurso do amo? Né? Se a gente pensar no amor a Deus, acima de todas as coisas, né? Não havia amor romântico, né? Nesse momento em que prevalecia o discurso do amo. No discurso do amo não há amor romântico, há um amor a Deus acima de todas as coisas, né? E o trabalho é um trabalho escravo, né? No discurso do amo moderno surge, não é, essa espécie de fake news chamada amor romântico que de alguma maneira sustenta, não é, o ideal da família burguesa, né, enquanto esse encontro, né, incrível de dois que fazem como é que o Lacan brinca, né, o discurso ele brinca com o universitário universitera, citera era a ilha do amor, né, então ele fala unidos em direção ao amor, né, o discurso universitário é unidos venceremos, né, unidos em esse saber, né, ao mesmo tempo é um saber, vocês vejam que interessante aí, daria para a gente fazer outra conferência, precisaria de mais 1h30, mas só vou deixar aberto aqui o parênteses, vocês vejam como o discurso universitário é o discurso do binário, né, porque no discurso do ano antigo não havia dois sexos, havia um sexo, a mulher era um homem inacabado, né, a concepção grega de mulher é um homem inacabado, né, então a gente precisaria aí falar das mulheres de Atenas, né, brincando com o Chico também, né, que vivem por seus maridos, né, e o discurso universitário é o discurso que cria o dois, né, que cria então, quando a gente está falando hoje em dia, né, problematizando o binarismo, inclusive em termos do sexo, a gente não pode esquecer que foi um avanço histórico a mulher ser considerada um segundo sexo, né, então, a partir daí, então, existiam dois sexos, depois veio a genética, que de alguma maneira deu algum subsídio científico para isso, embora a gente saiba que hoje a ciência também já evoluiu bastante em relação a essa questão, não vou entrar nisso, que seria pauta para outra conferência, mas
Só lembrando, né, que então essa questão do 2 do discurso universitário também dá origem ao binarismo no campo do sexual, né? É realmente o poder está no 2, né? A vigência do discurso universitário é o poder no 2, né? No 2 do saber, mas também no 2 do binário, né? Não no 1. E então, o que seria amar e trabalhar nesse discurso? Então, o trabalho se desloca, né, da escravidão para o operário, né, e, e o amor, né, é o amor da família burguesa, né. Então, caberia a gente pensar, né, o que seria um amar e trabalhar a partir do discurso do analista, né. E aí eu deixo isso como uma questão para a gente discutir. Já o seu microfone está fechado. Olha, Ana, que coisa boa de te ouvir. Obrigado, Ronald. Você mexeu em muitas questões, né? Quando você traz, por exemplo, Max Weber, falando sobre, de uma certa forma, a burguesia já é uma falência do patriarcado, né? Do nome do pai e tal. Eu achei isso muito interessante, essa abordagem, né? O próprio Platão já trazia um discurso sobre isso, a questão da família, né? Que seria aí um problema a ser resolvido. Quer dizer, lá na República, Platão já fala isso, né? A família é um problema a ser resolvido. Então, eu achei muito legal quando você traz esses debates. Gente, a Ana escreveu um texto, o Ronald começou falando desse, mas tem um fantástico, que é Eu Não Quero Ficar Perto de Você. Eu adoro esse texto que você escreveu. Está lá eu adorei esse texto que você escreveu. Está lá para quem quer ler, está lá no GGN, que é um canal um site que a Ana está sempre escrevendo. Inclusive, ela tem uma coluna nesse jornal, né? E esse texto, Eu Não Quero Ficar Perto de Você, remete exatamente a tudo isso que você está falando, que é a questão do desejo, a questão da obrigatoriedade. Você citou Chico o tempo todo, isso é fantástico, né? A Gal Costa, que perdemos esse ano. Mas tem uma música do Chico, que inclusive a Maria Rita Kerr também trabalha com essa música, que é aquela que ele diz assim: agora eu era o rei, era o bedel e era também um juiz, e pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz. Quer dizer, quando você traz esses discursos, quando você traz o discurso do mestre, né, quando você traz todos esses discursos, e é claro que eu quero te aproveitar um pouquinho mais, porque também tem o discurso do capitalismo, que hoje é o discurso que está em voga, né? O discurso da sujeição, da negação da subjetividade, que dialoga tão bem com o nazifascismo, né? O extermínio desse outro pautado pelo Eros, né? E aí a gente pode até falar que é uma ascensão, uma coisa levada mais à frente, né, naquele pensamento do Gramsci, quando ele fala sobre freudismo, né, fordismo e americanismo. Quer dizer, a gente está para além disso já, né, a gente já está para além do próprio Gramsci nesse discurso, mas é a coisa do que o Freud vai dizer, né, que se você quiser tornar uma coisa impossível, torne essa coisa obrigatória. Freud falava isso. Então, eu queria articular essa coisa do imperativo do gozo, do imperativo da felicidade, com isso que você trouxe do trabalhar, né, que aliás, as ciências cognitivistas abraçaram isso de uma forma assim, né, tão forte, essa coisa do trabalho, a felicidade, ganhar dinheiro, entendeu? Me traz um pouco isso aí. Vamos dialogar mais. Oi. Então, Jairo, é interessante, né, você ter tocado nesse ponto da felicidade, porque ali no Seminário 7, que é quando o Lacan justamente vai fazer essa leitura tão original de Antígona, né, tão anti-hegeliana que ele faz, né, da Antígona e tudo, ele justamente vai debater esse tema da felicidade, né, e ele vai primeiro recuperar uma questão que é uma questão da filosofia, né? Evidentemente não é uma questão introduzida por Lacan, mas ele vai retomar essa questão a partir da psicanálise, que é a questão do se há felicidade de um, se não há felicidade de todos, né? Quer dizer, ele vai falar da questão da dificuldade de se pensar na felicidade sem pensar no laço social. Quer dizer, há felicidade individual? Né? É possível uma felicidade individual? É uma questão ética por excelência, né? Sim. E aí ele vai dizer, né, que a promessa de felicidade está colocada de saída na transferência, né? Ele coloca isso de um jeito muito interessante, que ele vai dizer assim, não é o final de análise o que nos pedem, né?
por mais que a gente possa pensar num analisante ideal, assim, digamos que, né, seja um analista em formação e que sabe, porque já leu Lacan e Freud, que é impossível e que então ele não está pedindo. No fundo, ele está, né? Quer dizer, todo sujeito neurótico, porque não é uma questão cognitiva, né? Não é uma questão, eu li lá no Lacan, ou no Sócrates, ou não sei aonde, né? Eu li lá no Sócrates que eu só sei que nada sei. Não, tudo bem, mas quando você está ali enquanto um sujeito em análise, né, tem alguma coisa estrutural, não importa o quanto você tenha lido, o quanto você conhece, o quanto você sabe, mas no fundo, né, na transferência, tem um pedido de felicidade colocado. E aí o Lacan brinca, né, porque ele fala assim, é tudo que a gente não entrega, né, tudo que a gente não entrega para o analisante quer dizer, essa felicidade, essa promessa de felicidade é uma promessa que não se cumpre numa análise, né? É bom que a gente deixe isso claro aqui, É ótimo, né? é ótimo. A gente não entrega a felicidade porque justamente por isso que você falou, né? Porque e eu acho que é algo importante, né? Porque no mundo atual a gente vive não apenas uma promessa de felicidade, mas um imperativo, né? Imperativo. O que é muito diferente, você sabe que eu estou até fazendo um cartel, né? Para quem não sabe, cartel é um pequeno grupo de estudos que o Lacan inventou, que não tem mestre, e a gente vai cada um fazendo a sua pesquisa, é muito interessante. Eu estou fazendo um desses estudos, e o tema é alegria, né? Que coisa boa. E a gente está fazendo, inclusive, um estudo muito interessante da história da alegria e tudo mais. E a alegria não tem nada a ver com a felicidade, né? A alegria Sim. é uma coisa que acontece por acaso, é uma coisa que você é tomado corporalmente, tem a ver com o Gaio saber do Nietzsche, né? O saber alegre, que tem a ver com o corpo, e que o Lacan, inclusive, coloca E o Milan como Kundera tendo a ver com trabalha o final isso. de análise, né? E é interessante que o Milan Kundera, né, aquele o autor polonês do Insustentável Leveza do Ser, exatamente dialogando com Nietzsche, né, que a Insustentável Leveza do Ser começa com o diálogo com o Eterno Retorno. Tem uma passagem, Ana, que eu amo do livro, que é quando a Teresa vira para o Tomás e fala assim: eu não quero mais prazer, eu quero é alegria. Isso. Eu acho isso fenomenal você trazer, porque aparentemente prazer e alegria seria a mesma coisa, mas não são. Né? Prazer está lá em Edonê, está lá em outro lugar. Né? Enquanto que a Exatamente. alegria está num outro caminho, está em Eros. E aí ela fala isso no livro: eu não quero mais prazer, eu quero alegria. Isso dá um nó na cabeça do Tomás. E como assim? Como Exatamente. assim? Entendeu? É É fantástico o que isso. você está trazendo. Então, e Ana, aí... Oi, pode falar. eu ia dar uma guinada aqui. Ficar te ouvindo, assim, eu ficaria te ouvindo aqui. Eu Poxa, fico sempre ouvindo a Ana. é muito bom, é muito didática, muito clara, É assim, bom conversar. tem uma Sim. clareza muito grande, né? Então, eu fiquei pensando em várias coisas. Fiquei pensando em várias coisas, né? Mas, assim, uma das coisas que enquanto você estava falando, eu até tinha anotado aqui sobre isso que o Jair estava falando, do Weber, né? Do declínio da imago paterna, né? Isso. Que o pai já estava de alguma forma ali, porque na verdade é o fenômeno da modernidade, né? O fenômeno da modernidade ela vai corroendo a figura do pai de modo a corroer até o caráter, né? Isso é o fenômeno da modernidade, né? E aí eu fiquei pensando nessa não que os sujeitos não sejam neuróticos antes disso, né? Eles são também, só que há um aprofundamento disso na modernidade ao longo da história, né? E aí, como ele, para lidar com isso, reitera a figura do pai. Você falou, você até tinha citado, mas você reitera a razão iluminista, né? A razão iluminista sendo o pai, o discurso acadêmico, né? O discurso universitário, né? Também o Estado, enquanto figura ali de Estado-nação, né? O mercado, né? Você até chegou a citar a família burguesa também, Isso, né? Enfim, esses discursos que são discursos de dominação frente aos seus antagônicos, que são os discursos de resistência da histérica, né? Que você tinha
citado, inclusive falando do analista solidário ao discurso da histérica, né? Agora aí vem a ferida narcísica da história da psicanálise, né? Que é o seguinte, eu fiquei lembrando na história da psicanálise aqui no Brasil, e eu não vou falar nem da Alemanha, França, nada, eu vou falar na realidade brasileira, né? Você tem o caso do Amilcar Lobo, que é o psicanalista que estava ali na época do golpe militar, né? Golpe cívico-militar de 1964, e ele foi um dos coniventes com a tortura, né? E ele era psicanalista de formação, enfim. A mulher dele, a Maria Helena Gomes de Souza, até diz que não, a Comissão da Verdade vai ter que me ouvir, né? Porque o meu marido não foi torturador, ele até foi conivente com a tortura, até foi, mas não foi torturador. Quer dizer, esse caso é um caso emblemático, né, da realidade brasileira, e também você tem outros casos, o boom dos psicanalistas dos anos 70, né, que parece que virou um modismo em pleno auge da ditadura militar, né? Tem uma amplitude, uma expansão, né, monolítica de transmissão psicanalítica, né? E a gente só conseguiu sair disso, né, historicamente falando, porque os argentinos fugiram para cá. E os argentinos, você sabe bem, eles são bastante lacanianos e conseguiram... Os lacano-americanos, né? Como dizia Lacan. Lacano-americanos, isso aí. Lacan se referia aos lacano-americanos. Exatamente. Eles contiveram ali, que eles eram alunos do Oscar Mazzotta, né, que foi, inclusive, analisante do Lacan, e a gente só conseguiu fugir disso por conta dessa questão, né? E teve, enfim, vários outros. Quando você estava falando, eu fiquei lembrando da história da psicanálise que eu não vejo trabalhos, e aí até uma crítica minha também, Ana. Ana, eu não vejo trabalhos de história da psicanálise no Brasil, e essa solidariedade com a ditadura militar dos psicanalistas. Ô, Ronald, e sem falar que esse caso especificamente que você está trazendo, não foi um caso desconhecido, foi um caso levado à IPA na época. Não, sim. Assistido, mas a IPA também não fez. Fechou. Sim, foi levado à IPA. E aí, quando a IPA pergunta à Sociedade Brasileira de Psicanálise, que até então era a única, né? O que estava acontecendo, o presidente da sociedade diz: não está acontecendo nada. E aí chama o analista do Amilcar Lobo, e o analista diz: não, ele não está acontecendo absolutamente. O que houve foi um equívoco. Ai, gente, ó, me dá uma raiva essa palavra aqui. Ela já está aparecendo, já quarta vez, já, Ana. Quarta vez. Eu já falo, de equivocidade, eu já estou cheio. Porque sempre é nisso, é sempre essa resposta. Agora, por que é interessante a gente trazer isso, Ronald e Ana, né? Ronald, a gente tem debatido bastante isso. Porque isso não é um fato isolado, né? Isso que acontece lá na ditadura, isso que acontece lá, né, nessa palavra bonita que o Ronald falou, mas eu gosto de chamar de ditadura mesmo. Isso que acontece na ditadura militar, a conivência, o silenciamento, de uma certa maneira, dos psicanalistas, é o que vai acontecer, por exemplo, no golpe contra Dilma, o silenciamento, né, dos círculos psicanalíticos, é o que vai acontecer em 2018 com a prisão do Lula, e até alguns psicanalistas que vieram na rede para gozar com isso, né, ter prazer com isso. Vários artigos foram escritos por alguns psicanalistas gozando com essa coisa, né, da prisão do Lula, do advento do bolsonarismo. E Ana, tirando poucas exceções, né, gente, para quem não sabe, Ana é uma das responsáveis por ter trazido o Dunker para esse debate, né? Quando eu falei com ela, Ana, eu precisava falar com o Dunker, ela falou assim, ele está no meu consultório, junto comigo. Eu falei, caramba, que legal! Então, assim, dividem laboratório, dividem pesquisa, né? Vocês dois estão sempre aí. Aliás, Ana, antes de terminar, tem 2 livros seus que eu já procurei e não acho lugar nenhum. Feminilidade, Experiência Psicanalítica, da fantasia de infância ao infantil na infância. Esses 2 livros estão esgotados. Eu quero saber como é que eu faço para conseguir esses livros com você, porque preciso desses livros
da leitura desses livros. Porque ela tomou base o Felipe R. Então exatamente, tomou base Felipe R. Eu preciso disso, principalmente desse da infância. Mas aqui, voltando para essa questão, você tem um silenciamento dos analistas, e mesmo agora, Ana, eu falo isso, gente, tenho essa liberdade que eu acompanho a Ana. A Ana é uma das psicanalistas mais ativistas dentro desse campo da política, dentro do campo do autismo. Para quem não sabe também, a Ana tem muito trabalho dentro do campo do autismo, dentro do campo da inclusão na educação, tem muito trabalho dentro dessa área. Eu falo isso porque muitos círculos psicanalíticos no Brasil só vieram mesmo a emitir alguma nota aos 45 minutos do segundo tempo, quando agora, em 2022, corríamos o risco do Bolsonaro ganhar a eleição. Aí é quando vieram alguns círculos psicanalíticos, gente, aos 45, na prorrogação dos 45 minutos, é que alguns círculos psicanalíticos vieram, olha, nós somos contra o fascismo. Por que não falaram isso lá no golpe contra Dilma? Entende? Por que esse silenciamento todo dos psicanalistas? Será que a gente está sempre repetindo o caso Amilcar Lobo? A gente nunca vai enterrar isso? Tu vê que a gente jogou uma bomba, hein, Ana? Não, assim, eu acho importante a gente falar mesmo as coisas, né? O que eu vou colocar para vocês é como eu penso, assim, essas questões, acho que são questões muito delicadas, né? Sim, claro. Mas, assim, primeiro, eu acho que há honrosas exceções já na época do Amilcar Lobo, né? O próprio Hélio Pellegrino, né? Sim, E Eduardo os Mascarenhas. Exatamente. E os colegas que tiveram coragem, e acho que essa palavra não é qualquer uma, porque na época era uma questão de vida ou morte mesmo, né? De denunciar, né? E se não fossem esses colegas, enfim, sequer teríamos talvez notícia do que aconteceu, né? E acho que esse caso é um caso estudado, né? Assim, internacionalmente, inclusive, né? Virou um case, né? Assim, eu acho que isso também não é qualquer coisa. Então, se a gente está falando disso aqui, né? É porque houve, ainda que na época, uma minoria, né? Mas houve uma resistência, né? E houve colegas que tiveram coragem de denunciar. Mas eu acho assim, tem várias coisas que eu vou tentar falar rápido. Primeiro, eu acho que a questão a psicanálise, ela tem uma vocação que é democrática, aberta, antirracista, anti-elitista, né? E eu acho que essa vocação, inclusive, estava expressa no próprio desejo do Freud. Se a gente pegar agora esse livro que saiu dessa pesquisadora americana, que agora eu esqueci o nome da autora, mas que escreveu As Clínicas Públicas de Freud, né? No Entre Guerras, ali da Viena, chamada Viena Vermelha, né? A gente vê que a psicanálise ela estava em articulação com um movimento muito mais amplo. Tinha Bauhaus, tinha um movimento da arquitetura, um movimento de pensar a cidade, um movimento das A artes. Elizabeth Danton, viu, Ana? Isso, exatamente. E ali ela faz uma pesquisa incrível e ela mostra como o Freud, inclusive, tinha né, queria que a psicanálise tivesse essa vocação, pôs em prática essas clínicas públicas, financiava isso com atendimento dos americanos ricos, né? E os analistas, eles eram remunerados por essa espécie de vaquinha, né? Que se fazia para poder atender as pessoas, e mais do que essa questão de uma vocação, assim, de poder atender pessoas, né, que não tivessem acesso pela questão econômica, essa espécie de discriminação econômica, essa ideia da psicanálise fazer parte de estar na cidade, né, isso que a gente está falando, de estar com outros discursos, de estar participando dessa reconstrução da cidade, né. E eu acho que no pós-guerra, teve um refluxo mesmo, acho que prevaleceu, vamos dizer assim, essa espécie de psicanálise de gabinete, como eu chamo, né? Um pouco a ideia de Ernest Jones, assim, né? De que um pouco psicanálise de gabinete, que a psicanálise é uma profissão liberal, né? O psicanalista é um profissional liberal que fica ali no seu gabinete particular, é uma profissão liberal, né? E isso, de alguma maneira, vai também criando uma elitização na formação dos analistas, né, gente?
Então, acho que a gente precisa separar um pouco essa vocação, né, democrática, subversiva. A psicanálise é a peste, né? Essa articulação com outros discursos. Outro dia, num debate, alguém, na discussão, falou assim: esse negócio do sujeito do inconsciente é o homem branco, hétero, não sei o que. Eu falei, gente, o sujeito do inconsciente é tudo menos homem branco, hétero. Primeiro que Freud não era branco, né? Freud era judeu, numa época que os judeus eram considerados a escória da humanidade, nas vésperas de Auschwitz, né? Assim, Freud, vamos parar de falar que Freud era homem branco, né? Um judeu nunca foi considerado branco, né? Perseguido, né? Um sujeito que ele era fugiu aos ele 70 era nem anos. branco e nem negro. Quer dizer, ele era É, visibilizado por pior, né? Era pior, Era pior até, porque ele era pior, marginal. a escória, Marginal né? do marginal, Exatamente, né? Então, e assim, mas independente da origem dele, assim, a psicanálise, o sujeito do inconsciente é o infantil sexual recalcado, poliperverso, polimorfo, não tem nada a ver com homem branco, né? Então, só um parênteses, fecha parênteses, voltando. Sim, importante falar isso. Então, assim, acho que a psicanálise virou mesmo, né? Depois da Segunda Guerra, né? A psicanálise virou extremamente elitista, virou uma coisa de gabinete, e aí houve a ocorrência Lacan, né? Sabe-se lá o que teria acontecido se não fosse a ocorrência Lacan, né? Porque a ocorrência Lacan falou, gente, não é isso, né? A psicanálise não é isso que vocês estão, que está predominando aí na IPA, né? E tudo mais. Como eu disse, não é uma prática para fazer o sujeito ficar bonzinho de novo e voltar lá, né? Então, o Domesticar o Lacan, sujeito, né? ele abriu de novo a psicanálise, né? Para a interlocução com os outros discursos, para esse caráter subversivo. Agora, justamente com os discursos, a gente aprende que qualquer conjunto de enunciados, isso não é só a psicanálise. Se a gente pensar o marxismo, aconteceu a mesma coisa. O conjunto de enunciados do marxismo foi usado também, né, para sustentar uma burocracia, para sustentar violência, para sustentar autoritarismo, para sustentar totalitarismo. Então, vocês vejam como qualquer conjunto de enunciados, por mais revolucionário que seja, pode ser usado por um discurso de dominação. Né? E isso a gente precisa ser extremamente atento, e assim, por que a psicanálise ficaria isenta disso? Não é o conjunto de enunciados da psicanálise que faz com que a gente seja subversivo, né? O que é subversivo é o discurso do analista, né? Talvez por Então, isso que eu acho. Lacan propõe o retorno a Freud, ou Ana? Claro, porque daí ele volta lá e fala: olha aqui o que o Freud tinha falado, não era nada disso, né? Agora, eu acho que a gente está num movimento, eu acho que a América Latina tem sido protagonista nisso, não sei se vocês concordam comigo, num processo de abertura da psicanálise, de democratização do acesso à formação, porque eu sempre digo que é a democratização não da formação, porque a formação não tem garantia, mas é a democratização do acesso à formação, da aposta, né? Então, a democratização do acesso à formação, porque tem um viés de classe aí, né? Tem um viés de raça e um viés de classe, quer dizer, a psicanálise, ela é E de gênero, se a gente pode falar assim subversiva, de também. gênero também, a psicanálise é subversiva, mas os psicanalistas costumam ser conservadores pela própria extração da classe, né? Eu estou dizendo a psicanálise que prevaleceu pós-Segunda Guerra Mundial por conta desse refluxo. Né? Não sabemos o que teria acontecido se tivesse prevalecido aquele aposta do Freud, né, na Viena Vermelha ali, enfim. Agora, o que eu acho é que assim, dito isso, né, eu vou te falar, Jair, que eu acho que muito já foi feito, assim, não sei se é um otimismo da minha parte, mas eu acho que já está muito diferente. Se eu pegar, assim, lá nos anos 80, né, quando eu comecei minha formação, e pegar hoje, assim, eu acho que a gente tem o Psicanalistas Unidos pela Democracia, né? Nós participamos, né, de uma escola que eu acho que sempre se posicionou, né? Além de colegas, né, assim, que são mais engajados como eu, como o Antônio Quiné, como vários outros, né, você mesmo e tudo mais, eu acho que a gente, enquanto instituição, porque enquanto indivíduo cada um pode se posicionar, mas a gente tem se colocado na polis
E eu acho que a gente conseguiu coisas incríveis, sabe? Eu acho que nos últimos anos a gente está, né, na saúde pública, eu acho que a gente tem participado no debate da questão da educação, da questão da cultura, da questão da política, acho que a gente tem, não só a nossa escola, várias outras também, mas eu acho que sim, eu acho que eu diria para você que é um movimento sem volta, né? Sim, Porque sim. ou será isso, ou não tem futuro para a psicanálise, Mas eu né? penso já quando você traz a coisa do futuro, eu já pensei aqui numa outra questão, quando você traz a coisa do futuro, né? Porque tanto Freud quanto Lacan eram pessimistas em relação ao futuro da psicanálise, né? Inclusive o Lacan, ele traz que tem uma coisa da religião aí. Ele fala assim. E aí, trazer essa coisa da religião, Ana, eu digo isso porque eu sou um psicanalista periférico, né? Eu não estou na Zona Sul, como a maioria estão, eu estou na Baixada Fluminense. E uma das características, por que trazer isso é importante? Né? Hoje eu me descrevo, né, como um homem negro, hoje eu me descrevo a partir desses lugares, desses marcadores, nordestino, criado sudestino, esses marcadores sociais que me situam, inclusive, dentro de uma universidade periférica, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, uma universidade pública, federal, periférica. Por que é importante falar isso? Porque eu transito dentro de um espaço marcadamente conservador, fundamentalista religioso, né? Onde o Estado chega menos, é onde a religião chega mais. Então, por exemplo, aqui no bairro onde eu moro, praticamente é impossível você passar por uma rua que não tenha uma comunidade religiosa ali, quer seja católica, evangélica, quer que seja. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu ainda vejo, eu estou trazendo a partir de um olhar que pode até ser que esteja equivocado. Há uma representatividade, sim, muito forte da psicanálise, desses psicanalistas que você está falando, psicanalistas como você, Antônio Quinet, Dunque, vários outros, Maria Rita Kerr, a própria Leila Rippoli, mas ainda é uma psicanálise assim, que ainda está, de uma certa forma, dentro de um espaço muito cultural, dentro de um espaço que, de uma certa maneira, ainda é marcado por um... eu vou pegar a palavra elitismo, mas é uma outra palavra que não é essa, né? Que ainda está nos grandes centros Como urbanos. diz o Emicida, não é elite, é burguesia mesmo. Exatamente isso, mas eu não queria jogar vocês na burguesia. Não é elite, é burguesia, né? Exatamente como o Emicida fala, não é elite, é burguesia mesmo. Que ainda transita, por exemplo, né? Por exemplo, vou pensar o fórum aqui, o fórum que ainda está lá em Copacabana, que está em Botafogo, que está em Ipanema, que está na Barra. Né? Eu, por exemplo, e Ronald somos integrantes do Fórum do Campo Lacaniano em Nova Iguaçu. Foi uma escolha que eu fiz aqui em Nova Iguaçu. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente vai falar dessa psicanálise, que a gente diz assim, olha, não, a psicanálise está num diálogo muito bom, está avançado, mas essa não é a psicanálise da Baixada Fluminense. Quando você vem para a Baixada Fluminense, quando você vai para a Baixada Santista, né, eu dialoguei durante muitos anos com o Leandro Santos, ali no ABC Paulista, e o Leandro dizia assim, Jairo, houve 2 movimentos e a gente está no 3º movimento. O primeiro movimento, o Leandro falou isso no Congresso, que o tema era exatamente pobre tem inconsciente. Essa era a pergunta do Congresso. Ele disse assim, o primeiro movimento da psicanálise do Brasil são os médicos. E aí tem toda uma rejeição, por exemplo, que estes fazem a Virginia Bicudo, porque não é médica, porque é mulher, porque é preta. Isso está lá atrás. Esse é o primeiro movimento da psicanálise do Brasil. O segundo movimento da psicanálise do Brasil, agora é pelo viés da psicologia. Né? E aí já não é mais os médicos, agora são os psicólogos que nunca passaram por uma formação, nunca fizeram análise, mas tiveram lá uma eletiva de psicanálise na graduação e eles simplesmente dizem, não, eu sou psicanalista. Sem ter passado nada disso, mas como a psicanálise é uma das 12 abordagens reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia, o sujeito toma conta disso, né? A partir do CRP se nomeia psicanalista. E tem uma outra vertente agora, Ana, que está espalhando quase como uma praga, que são os evangélicos, que são os pastores. E agora, esses pastores, Ronald, inclusive 2 deles são amigos, né? Foram os que mais investiram na campanha do Bolsonaro, são amigos do Bolsonaro e donos de universidade. Que aí você tem a Uninter, que traz a proposta de uma graduação em psicanálise reconhecida pelo MEC, pastores. É a SPOB, né, Sociedade Psicanalítica Ortodoxa Brasileira, feita por pastores que propõem a ideia da legalização da psicanálise e do controle da psicanálise. Quer dizer, tem uma terceira vertente que a gente não tá percebendo,
mas que está lançando centenas de psicanalistas aí, de pessoas que portam esse título. Produção fordista. Que portam esse título. Né, portam esse título de psicanalista. E aí é uma galera que fala da homossexualidade a partir de sintoma, a partir de patologia, com diploma da psicanálise, com um título de psicanálise. É uma galera que traz discursos conservadores, fundamentalistas. Recentemente, você acompanha a mídia, né? Um garoto entra numa escola, faz uma chacina, o pai desse garoto, um nazista declarado, leitor de Hitler e psicanalista. Está lá no Instagram dele, sou psicanalista, sou da PM, vocês têm que ler Mein Kampf de Adolf Hitler para ampliar a mente. Está lá, psicanalista. Claro. Então, essa terceira vertente, eu acho que a gente está dormindo em relação a isso. Jário, só para completar, e eu vou ser breve, assim, para a gente poder ouvir a Ana. Ana, assim, tudo isso que o Jário falou, a gente está vendo isso, assim, já durante alguns anos para cá, e se existe essa clínica da religiosidade, não é? Ou seja, que decepa o cultural ou o político-cultural em nome de uma imagem paterna de novo. De novo. Aí, esse é o próprio... Então, quer dizer, isso não passou. Quando você fala dos psicanalistas de gabinete, eu fiquei lembrando dos antropólogos de gabinete que aconteceu no século anterior e que Durkheim veio e acabou com todo mundo, para com isso, para de palhaçada, vai lá ver o que está acontecendo. Porque foi isso que o Durkheim fez lá nas formas elementares de vida religiosa. Exatamente. Ele faz isso. Então é bem por aí, sabe? Eu vou deixar você falar aí também, porque eu e Jara, a gente fala demais. Não, eu estou adorando. Na verdade, eu nem sei muito bem o que dizer. Não, eu tenho algumas coisas, assim, acho que também a gente, de novo, né? A gente não pode esquecer, se não fosse o movimento articulação dos movimentos psicanalíticos, que está aí há mais de 20 anos, a psicanálise já teria sido regulamentada. Sim. Então, eu estou falando isso, gente, porque assim, a gente também acho que não pode cair num outro extremo e ser injusto, entendeu? Tem muita gente trabalhando há muitos anos e há muitas décadas, né? E é por isso que nós ainda não sucumbimos, né? Sim, já visto o manifesto da psicanálise, né? Isso eu acho bem importante, exatamente, acho bem importante a gente está carregando o piano faz muito tempo, né? Sim. Que não significa que está tudo resolvido já, imagina, muito pelo contrário, você tem toda a razão, mas eu acho que, olhando em perspectiva, por incrível que pareça, a coisa já está melhor do que já esteve, né? E eu não sei se eu sou muito otimista, mas eu acho que, assim, de novo, é um caminho sem volta, porque ou é ou não será. Ser otimista contagia, Ana. Não tem alternativa, não tem alternativa, entendeu? Ou a gente aposta nisso, ou não haverá psicanálise, né? Por isso que eu falo que às vezes eu acho que tem uma coisa até um pouco delirante na nossa bolha, sabe, gente? Eu falo assim, o pessoal, por exemplo, só um parênteses, né? Porque eu tenho dialogado muito com esse pessoal, o pessoal do não binário, o pessoal do fica tomando a psicanálise como inimigo. Gente, não é a gente o inimigo, que poder que a psicanálise tem? Outro dia eu estava falando isso, vocês estão falando como se a psicanálise fosse parte da psiquiatria, entendeu? A indústria farmacêutica aí com milhões e milhões e milhões, que poder que você realmente acha que o psicanalista quer ser o inimigo, cara? Sabe? Tipo assim, a maioria da população tá atrás de um pai, né? Então, assim, vamos nos unir, entende? Assim, as nossas diferenças são pequenas, é o narcisismo das pequenas diferenças, assim, né? Agora, eu acho que essa questão da religião é uma questão fundamental, e aí eu acho que, né, assim, eu acho que o Jairo, inclusive, aprendo muito com ele nesse ponto, né? Dialogo com o Leandro, né, a vida inteira, enfim, justamente em relação a essa questão da periferia, né? A gente conversa muito sobre isso, porque aqui em São Paulo o desenho é um pouco diferente, né? Sim. Do desenho aí do Rio, né? As periferias são distantes. Haja vista que a gente já está com o 6º governador já sendo julgado. É só Rio de Janeiro. Então. Não, é muito diferente. Não estou falando que é melhor ou pior, não. Estou falando que a questão do território é diferente. Também, né? O Rio é um caso a ser estudado em todas as esferas. E aí a gente precisava de Milton Santos, né? Que eu tenho falado muito, que a gente precisa começar a dialogar. A gente tem que dialogar com Paulo Freire, mas tem que dialogar com Milton Santos também. Bom,
voltando para ser rápida, já está no nosso horário, mas é só assim, eu acho que a gente tem uma agenda, né? Acho que a gente tem uma agenda, e eu acho que essa questão do diálogo com as religiões é algo que precisa ser colocado. Eu acho interessante o que o MST fez sempre. O MST nunca deixou de fora a questão da, né, sempre teve a mística, né, tem vários trabalhos estudando isso, inclusive. Não é no sentido da a gente é diferente, a gente é outro discurso mesmo, né? Eu acho que não é que a gente deve sucumbir ao discurso da religião, mas a gente precisa dialogar e tentar interpretar, tentar entender por que que a religião tem tanta força. Por que que o sujeito precisa colocar, como você falou, né, Ronald, assim, como que precisa colocar Deus aí, né? Você precisa de um pai, né? Então, o que está acontecendo? Como que a psicanálise pode dialogar com isso? Então, a minha ideia é essa, quer dizer, eu acho que ou a gente abre, né? Agora não tem mais volta, sabe? Ou a gente abre, ou a gente vai ser completamente. Não importa se o nome é psicanálise, né? Que o cara coloca no Instagram dele psicanalista, a gente sabe que isso não tem nada de psicanálise, né? Então, pode até ser que o nome, né? O slogan psicanálise sobreviva, mas, Eu acho que né? vale a pena Sem trazer o que diz o Freud aqui, né? Isto não é psicanálise. Isso não é psicanálise. E a gente tem que ser firme em relação a isso. A gente tem que ser muito firme em relação a isso. A gente tem que se autorizar a dizer isso não é psicanálise, né? Que E tem que ter fantástico. força. Que fantástico. Eu acho um assunto muito assim, não é só assim delicado, polêmico, claro, mas se não olhar para isso, se não sentar, se os psicanalistas, de uma forma geral, falando, enfim, de um lugar também que dialoga com a periferia, enfim, de um lugar histórico também, que tem uma formação de história, se não sentar e dialogar ou ver, igual que você estava falando antes também, que é uma proposta, né? Você sentar, olhar para isso, né? A gente realmente vai ter... Bom, eu sou pessimista o tempo todo, olhar de historiador é assim, então não tem jeito. Vai dar mais problemas do que a gente já tem e retrocessos, ou seja, a ponto de aqueles avanços que tanto a tua geração, Ana, a geração que veio antes, de conquista, retroceder absurdamente. Então, em todos os campos, né? Eu já venho de uma outra pegada, Ronald. Eu estou aí junto com a Ana, porque a minha graduação é em teologia, então eu sou otimista. Né? Eu não sou do cara que está ali de olho no Apocalipse, eu sou o cara que está de olho no Gênesis, nos recomeços. Então, Agora, Ana trouxe uma coisa, Ana, que eu achei fantástico quando você fala isso, né, do retornar a Freud, quando Lacan invoca isso, e eu acho que a gente pode parafrasear o Lacan e dizer, vamos retornar para Lacan, porque quando os outros psicanalistas todos, de uma certa forma, colocavam a religião dentro de um lugar de ostracismo, né, a partir até da pegada do Freud muito... A gente não pode esquecer que Freud tem essa pegada, mas é amigo de um pastor. O Oscar Pfister dialogando com ele há 40 anos, né, até a sua morte. Então, a gente não pode esquecer sempre isso. Dialogou, né, com sempre, a gente não pode esquecer isso. E o Lacan... E a gente tem as religiões de matriz africana para dialogar sim. também, né? E tem o Lacan que vem, por isso que eu falo parafrasear, né? Vamos retornar ao Lacan, porque o Lacan traz a religião de volta para o debate da psicanálise e traz de uma forma que arrasta com ele os jesuítas. Está ali a Françoise Doutor, está ali o Severian, está ali o Freud, o Lacan sendo convidado para dialogar na Universidade Católica de Bruxelas. Está aí a carta aos católicos do Lacan. Quer dizer, o Lacan deixa o exemplo. Olha, gente, vamos dialogar. Vamos trazer a religião para o cerne, vamos entender como se amarra esse nome do pai, vamos entender como se amarra tudo isso. Não jogar, né, como a Ana coloca bem claro, nós não somos inimigos. A gente nem tem poder, a gente nem tem roupa para isso. A gente nem tem roupa para isso. Ana, muito obrigado pela sua presença. Deixa eu só falar, Jairo, saber fazer com sintoma. Eu queria encerrar com ouvir você falando isso, saber fazer com sintoma. E aí, como é que a gente faz agora? Não, só queria que eu esqueci, né, de você falou dos livros. Acabou de sair a nova edição do Da Fantasia de Infância ao Infantil na Fantasia. Estava esgotado mesmo. Eu queria muito. Acabou de sair, a gente não deu tempo de fazer o lançamento, a gente só fez lá em Curitiba muito rápido, o ano que vem a gente vai fazer, mas já está à venda lá no site da Larvatos Prodel Editora, entregue em todo o país, tá?
E o da fantasia o Feminilidade e Experiência Psicanalítica Sim. esgotou a terceira edição agora. A gente vai fazer a quarta edição para o ano que vem também, tá? Pois é, são os 2 livros que eu busquei. Eu vou fazer uma revelação aqui. São os 2 livros que eu busquei para inserir na minha dissertação de mestrado. Ah, A que minha legal. dissertação de mestrado é exatamente sobre as contribuições da psicanálise para as práticas docentes dentro do tema da sexualidade e gênero. Aí eu fui buscar Nossa, na hora prática, cadê os livros? Estão esgotados. Como é que eu cito a minha autora assim? não, mas o da fantasia de infância já tá. Se eu achar algum do Feminilidade, que às vezes tem algum em casa aí perdido, eu mando para você. Mas o da fantasia de infância acabou de Conseguiu, hein, ser já? relançado. Consegui. Quem não chora, né? Já dizia o ditado, quem não chora Tá não vendo? mama. Deixa só eu ver se tem algum aqui, mas eu mando sim. Mas então, assim, o Vinícius, né? Quando derem vez ao murro, toda a cidade vai cantar, né? Ah, o Quem Vinícius perde é a fala isso. gente, né? Perde todo mundo, né? Não é para eles, né? Porque fica essa coisa, ai, vamos dar eles, né? Gente, eu tenho horror a esse eles, Eu também tenho. né? Eles, né? Com pessoas com deficiência também, eles, né? Eles precisam ser incluídos, eles, né? Toda a cidade vai cantar, né? É para todos nós, né? Enfim. E aí tem E a é isso, só. paráfrase, né? E se o morro desce não é samba, é tiro, porrada e bomba. Eu tiro porrada de bomba. É, Tem essa canção. então, né? Aí é que tá, né? Pois é, quando o morro desce não é samba, é tiro, porrada e bomba. Então, acho que a gente está levando muito tiro, porrada e bomba. Está na hora de fazer o Né? carnaval mesmo. Ana, É, muito obrigado. Eu vou me é isso, despedindo também. queridos. Eu vou te dar o espaço de fala aí, Jário. Assim, para quem já a lista de presença a gente já passou aí no chat, que ainda dá tempo de você assinar sua lista de presença. Eu agradeço muito, viu, Ana? Poxa, muito obrigado. Você foi sensacional, assim. O pessoal está Muito. dizendo aqui que foi aqui, ó. Me desculpe os outros palestrantes, mas essa palestra foi a melhor. Muito bom. Olha, obrigada, mas não, gente. a Cíntia está querendo Hashtag polemicar. tamo juntas. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Ana. Pô, foi um grande prazer, viu? Foi um grande prazer aqui estar com você para Foi muito gostoso mesmo, gente. Obrigada mesmo, viu? Tá bom, essa terceira jornada. E, assim, a fala está com você. Você fala o que você quiser. Eu confesso que é a Só realização de um agradecer, gente. Acho que é isso. Eu acho muito bom, muito importante ter essas oportunidades, né? Eu queria realmente destacar isso, assim. Como é importante, né? A gente ter pares, a gente poder dialogar, né? Muito bom, Ana. E estar junto, né? Isso, nessa nova construção, né? É um desafio. A gente vai precisar estar à altura da subjetividade da nossa. Do nosso tempo. Muito obrigado, Ana. Foi a realização de um sonho, gente, Isso. trazer a Ana para a nossa jornada, finalizar. Ô, Ana, o desenho dessa jornada foi muito interessante, Ana, porque quando a gente pensou essa jornada, eu observei. Isso vem depois, né? O inconsciente está Claro. denunciando. Quando a gente pensou essa jornada, eu convidei diversas pessoas. E na medida que a gente vai convidando, claro, final de ano tem as agendas. A maior parte dos psicanalistas que eu convidei estava na França ou na Alemanha, por causa dos congressos, né, que aconteceram. E aí o pessoal falou, não vai dar e tal, vê esse e tal. E a gente foi, né? Eu falei, vou agora falar com a Ana, já me preparando para o não, porque a Ana também tem uma agenda. E a Ana foi uma das primeiras a dizer, não, Jário, pode contar comigo sim, eu quero estar presente nesse evento. E aí a gente foi fazendo o desenho, Ana. E olha que coisa interessante. O único homem que dialogou com a gente nessa jornada foi o Dunker. Todos os outros, mulheres. Né? Nós abrimos com uma mulher ativista preta, a doutora Rosângela Alves, lá da Universidade de Rondônia. Depois vem a Mariane Molica, que trabalha com o Portal Favelas, você conhece muito bem, que é a nossa amiga no PUD. Aí depois veio a Gilda Pitombo, uma amiga também potente, que você também conhece a Gilda, também Gilda, nossa amiga lá do fórum. Aí vem o Dunker. Aí depois vem a Jonas Alves, que está nesse processo de transição, minha orientadora, inclusive, minha amiga. Aí hoje de manhã, a Sara e você. Olha como é que esse inconsciente foi se amarrando dentro desse tema nosso, que foi exatamente as intersubjetividades, que é exatamente esse não lugar que o feminino ocupa, né? Esse lugar do impossível, como você colocou. E o que eu achei mais interessante ainda é como você termina falando sobre essa coisa de como se define o analista, né? E aí eu me lembrei Lacan falando, o psicanalista é o resto. É a partir daí. É de resto. Assim como o que também não se cura, vai dizer Freud, é o resto do inconsciente que também não se cura.
né? É o que não tem governo e nunca terá. Eu só O que não se deixa colonizar de todo, né? O que o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando o inferno, vai abençoar. O nosso inferno está abençoado, Ronald. Tá. Foi ótimo. Tchau. Obrigada, Beijo, gente. Então, Um abraço. seguimos. Tchau, tchau.